Olá, tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Olá, podem vir, crianças. Boa noite, tudo bem? Tá chegando mais algumas pessoas por ali. Muito bem, deixa eu conversar uma coisinha com vocês hoje. Vocês sabem que o Senhor Jesus, olha para mim aqui, ó. Vocês sabem que o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, a gente pode resumir a lei de Deus com 2 mandamentos. Só 2. Vocês sabem quais são? Quem sabe? Os 2 mandamentos que resumem a lei do Senhor. Eu vou ajudar vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos falar comigo, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O que tem em comum nos 2 mandamentos? Tem uma palavrinha aí que está nos 2 mandamentos que resumem. Qual é a palavra? Amar. Mas o que é amar, gente? E agora? Como é que a gente vai cumprir um mandamento e a gente não sabe o que é amor? O que é amor, hein? Alguém sabe o que é amor? O que é amor? Alguém? Alguém? E aí? Vocês amam o papai e a mamãe? Quem ama o papai e a mamãe aqui? Sim? E o que é amar o papai e a mamãe? Ajudar eles e ter consideração por eles. Perfeito, muito bom. O que mais? E se eu quiser, por exemplo, amar o meu próximo, o meu amigo, a minha amiga? Como é que eu posso amar? Ajudando. Tem uma coisa muito importante sobre o amor que eu quero que vocês aprendam hoje. Amor não tem a ver comigo. Tem a ver com o próximo, com outra pessoa. Seja Deus, sejam nossos pais, sejam nossos amigos. Amor é um movimento que eu faço para o outro, para outra pessoa. Onde eu vou obedecer ao papai e à mamãe, onde eu vou ajudar pessoas que precisam, onde eu vou falar palavras de carinho. Tudo isso são manifestações de amor, porque o amor é alguma coisa que sai do nosso coração e vai para outra pessoa, que a gente dá. Amor é alguma coisa que nós somos chamados para entregar e não para a gente exigir. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta que a gente está estudando aqui, a carta aos Coríntios, ele fala no capítulo 13, um lindo poema sobre o amor. E eu vou falar um pouco mais desse poema daqui a pouco para vocês também. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque eu vou falar sobre várias coisas importantes do amor, que eu quero que Deus coloque no coraçãozinho de vocês. Mas hoje, e somente agora à noite, eu quero que vocês não esqueçam uma coisa. Então olha bem para mim aqui, para eu falar para vocês. Amor ou amar é fazer para o outro o bem. É fazer para o outro o bem. Mas sempre e sempre fundamentado em Cristo. Para encerrar, deixa eu perguntar uma última coisa para vocês aqui. Qual foi a maior manifestação de amor de todas da história? Quando Jesus morreu na cruz. E ele morreu para ele? Para as pessoas. Olha lá. Exatamente. Se ele não tivesse morrido na cruz, a gente não estaria vivo, é verdade.
Nós dependemos do amor de Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso favor, para morrer em nosso lugar. Isso é amor. E a maior demonstração de todas foi esse amor maravilhoso que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Tá bom? Vamos fechar os olhinhos agora e vamos orar comigo. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ensiná-los na Tua palavra. Conduz também, Senhor, agora, enquanto ouvem do sermão, para que consigam atentamente apreender aquilo que a Sua capacidade permite, Senhor. Que os pais possam se alegrar com isso, Deus, e possamos ver o testemunho a curto prazo da palavra pregada aqui e em casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês. Podem voltar para junto do papai e da mamãe. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos retomar nossa série de exposições nesta carta maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão difícil, não é mesmo? Estamos numa dos momentos da carta mais complicados, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, a ordem da igreja, os problemas relacionados à divisão da igreja com relação a esses dons espirituais, e especialmente agora nós vamos para essa belíssima poesia, esse belíssimo poema do capítulo 13. Muito famoso, tenho certeza que os irmãos já conhecem esse texto. Eu farei a leitura do versículo 12, a parte B, até o versículo 13 do capítulo 13. Ouçamos a palavra de Deus. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Vamos orar. Senhor, nos conduz aqui, Pai. Que Teu Santo Espírito guie a exposição da Tua palavra e que o Senhor fale conosco nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um dos sonetos mais bonitos com relação
ao amor é aquele que foi escrito por Luís Vaz de Camões. E diz assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mas bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se e contente, é cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Quando a gente olha para uma poesia como essa, tão bonita e que tenta descrever o amor, e nós podíamos caminhar também pelos cancioneiros populares da nossa cultura, uma das canções talvez mais famosas do grupo Legião Urbana, é uma tentativa de cantar esse texto. E talvez alguns aí conheçam, mas não cantarolem agora. O ponto, sem dúvida, é: será que as pessoas de fato sabem o que é o amor? Será que vivemos uma sociedade que manifesta de fato esse amor? Sem dúvida as pessoas dizem isso. Sem dúvida existe um discurso em que nós precisamos amar mais as pessoas, nós precisamos declarar isso, e existem muitas e muitas teorias a esse respeito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, e é isso que vamos ver nessa noite, o que de fato é o amor? E mais especificamente, quando nós olhamos para o tema que está sendo abordado aqui, a problemática central, que é essa divisão da igreja, por conta de alguns se acharem mais espirituais que outros, por manifestações escandalosas ou demonstrações de orgulho espiritual, por meio de dons específicos, especialmente o dom de línguas. O que o amor coordena em tudo isso? O que veremos hoje é exatamente que o apóstolo Paulo não se confundiu aqui. Ele não se complicou na hora de escrever o texto e colocou um capítulo no meio da sua argumentação, entre o 12 e o 14, como se estivesse enganado. Não. O ponto aqui, e sem dúvida para hoje isso é algo tão importante, é lembrarmos que não adianta falarmos de espiritualidade, não adianta falarmos de uma vida como igreja, não adianta queremos dizer que manifestamos a fé cristã, os dons espirituais, que o fogo desce e tudo mais, sem amor. E esse é o grande ponto, o grande aspecto que o apóstolo Paulo deseja nos conduzir nessa noite, pelo Espírito Santo. Porque o amor é o caminho mais excelente. Enquanto muitos que estavam naquela igreja buscavam e estavam atrás de manifestações espirituais, que estavam atrás de demonstrações de poder, e com isso causavam constrangimento, causavam divisão, causavam confusão. O apóstolo Paulo diz: como vocês podem querer vivenciar a vida cristã sem amor? E queridos, isso é uma lição importantíssima para nós hoje. Importantíssima. Não só pela confusão conceitual do amor, onde as pessoas relativizaram a ideia de amor a simplesmente uma questão ególatra, de prazer pessoal. E é fácil ver isso. Casais que estão com problemas, alguns a ponto de divórcio, vão conversar com pessoas que estão com a mente secularizada por esse amor relativo.
Rapaz, para. Acaba com isso. Isso não é amor, não. Você vai sofrer? Isso não é amor, não. Porque se você não está tendo prazer, se você não está conseguindo alcançar os seus anseios, isso não pode ser amor. E, mais uma vez, nós veremos como a palavra de Deus nos exorta, como ela nos ensina coisas que naturalmente nós não adquiriríamos, nós não aprenderíamos através do simples pensar da humanidade. Veja comigo, portanto, o texto. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz a respeito do amor é a dignidade, o valor desse amor, o patamar. Onde está o amor no meio dessa discussão sobre dons espirituais? Veja comigo os versículos de 1 a 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O primeiro exemplo é esse. Ele vai logo no problema. Perceba. A questão era, muitos estavam usando especificamente o dom de línguas. Já trabalhamos um pouco os conceitos, vamos discutir um pouco mais sobre esse dom na semana que vem a outra. Depois eu explico para vocês, você está em viagem. Mas o ponto é que, se fosse possível você conhecer, você falar, você ter essa capacidade, não só de ser poliglota, mas ser capaz de falar todas as línguas humanas, todas elas. Mas não só isso. Se você fosse capaz de falar as línguas angelicais, talvez se o apóstolo Paulo estivesse em nossos dias, ele falaria assim: e se você falasse a língua marciana, se você conseguisse falar a língua da lua, o que quer que seja, se você tivesse essa capacidade extraordinária de falar um idioma ao qual ninguém consegue nem mesmo pronunciar, sem amor, é como barulho, que não significa nada. O amor está em um patamar muito superior a essas manifestações, não só das línguas. Veja o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, tenha me perdi aqui. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Você gostaria de conhecer alguém que tem uma capacidade de conhecimento, a qual você pode perguntar absolutamente qualquer coisa para ela, e ela conhecer, e ela saber? Você gostaria de ser essa pessoa? Qualquer pergunta do universo, essa pessoa estaria pronta para responder. Mas não só isso. Se ela tivesse uma fé a ponto de dizer às montanhas: passa para cá, e as montanhas obedecessem. Interessante, não é? Sem amor, isso também não significa nada. Uma busca por conhecimento para enaltecimento próprio, que era muito característico dessa igreja. Nós já vimos isso em outros momentos. Mas que muitas vezes também se sobressai em nossos dias. Uma busca de conhecimento por vaidade. Ou uma busca por fé, por ser conhecido como alguém de fé. Mas se tudo isso for simplesmente para você, se esse movimento todo for simplesmente para o seu envaidecimento, isso não serve de nada. Mas ele não termina aí. Ele continua, versículo 3.
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. Meus amados, observe que o apóstolo Paulo, ele deseja trazer ao limite, ao extremo, em várias hipérboles, situações que nenhum de nós vivenciaria e que ninguém vivenciou, para mostrar que caso alguém conseguisse, ainda assim o amor é superior a isso. Portanto, a nossa vida, que é bem inferior a essa que ele está mencionando aqui, nenhum de nós tem essa capacidade, nem de perto. Sem amor, nós nos tornamos ainda mais inúteis do que esses que teoricamente alcançariam tamanho prestígio. Se você fosse capaz de entregar todos os seus bens aos pobres, entregar o seu próprio corpo para ser queimado, mas não houvesse amor, Amados do Senhor Jesus Cristo, observe que a dignidade do amor, o valor do amor, não é algo que possa ser reduzido a alguma característica, a alguma coisa da nossa vida, de nós mesmos. Como eu disse para as crianças, amor envolve-se em um movimento para fora. É um movimento ao sair de mim mesmo em favor de outro, para o bem de outro. E esse tinha sido o grande ponto no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo questiona por que eles estavam em busca de uma espiritualidade que não edifica, uma espiritualidade que não visa um fim proveitoso, a edificação, mas antes visa apenas uma demonstração de um tipo de espiritualidade pagã, que vinha realmente do contexto pagão. Aqui ele deseja colocar essas coisas de forma ainda mais clara. O nosso chamado para amar, meus irmãos, é um chamado de sair de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos naturalmente conduzidos pelo nosso coração pecaminoso a caminharmos, a fazermos, a andarmos mediante o nosso bem, o nosso favor, o nosso prazer, os nossos desejos. Me recordo de um amigo meu que estava conversando com um pastor que estava aconselhando uma pessoa e alguém, durante o aconselhamento, alguém teria dito assim, não, pastor, porque, sabe, eu tenho esse problema meu de autoestima, eu preciso me amar mais. Aí ele para assim, mais? E esse é um problema nosso, queridos. Eu não vou me deter nessas questões de definições psicológicas da autoestima. Eu prefiro me deter nas terminologias bíblicas aqui, em sabermos que o grande desafio que Deus nos conduz é sairmos de nós mesmos, desse aprisionamento, desse calabouço que nós naturalmente nos encontramos, do amor próprio, que é um contrassenso, vale salientar. Porque, como eu disse, o amor é um movimento para fora. E é por isso que o Senhor Jesus insiste tanto, seja nos seus próprios discursos nos evangelhos, seja nas conduções das cartas pelos seus discípulos, o nosso chamado para amar, não a nós mesmos, mas amar ao próximo, para amar a Deus. Porque, queridos, nós somos cheios de nós mesmos. E é necessário que nós possamos nos esvaziar para que possamos de fato amar. E é por isso que precisamos agora entender um pouco da natureza desse amor. Versículo 4 ao 7, o apóstolo Paulo nos dá
um vislumbre disso, com um grande paradigma. Leia novamente comigo os versículos de 4 a 7, lembrando do grande paradigma do amor. Jesus. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu sei que muitas vezes nós queremos conduzir esse capítulo 13 para uma questão meramente de amor romântico. E não é que não seja. Perceba, não existiria o amor romântico, o amor entre os casais, se não houvesse o amor em geral. Mas o capítulo 13 trata de um amor mais abrangente. O amor que conduz-nos à vida em relacionamentos, seja eles quais forem, em relacionamentos com o meu vizinho, em relacionamentos com o meu cônjuge, em relacionamentos com Deus, em relacionamentos com meus irmãos da igreja, em relacionamentos com os meus inimigos. E perceba, portanto, que a natureza do amor, as características intrínsecas desse amor, estão envolvidas em um grande desafio nosso. Porque é natural que alguém diga mais ou menos assim: eu amo tanto aquela pessoa que eu não consigo largar ela. Não consigo ver meu namorado conversando com aquelas meninas. Não consigo ver minha namorada conversando com os meninos, ou meu esposo, ou minha esposa. É porque eu amo demais. Não queria nem que ele fosse para o trabalho. Segundo a palavra de Deus, isso não é amor. Perceba. Porque no final das contas, o amor se revela em características muito diferentes. Primeiro, porque ele é paciente e bondoso. É tardio em irar-se, é tardio em julgamentos. Antes, está sempre voltado para a ação do bem, em prestar-se em bondade. Por isso não pode arder em ciúmes. Por isso também não pode se envaidecer. Porque o amor não tem a ver comigo, tem a ver com o próximo, tem a ver com o outro. E assim, ele também não se demonstrará de forma inconveniente. Nós vemos situações terríveis de pessoas que dizem assim: eu matei por amor. Como é que a pessoa pode matar alguém por amor? Simplesmente isso não é verdade. Simplesmente isso não procede de Deus. Simplesmente isso não é verdade. Por quê? Porque o amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. E aí está o ponto, versículo 8, versículo 7, desculpe. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Porque o amor jamais acaba. Mais uma vez nós somos desafiados diante da nossa sociedade com relação ao amor, não é mesmo? Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas dizendo assim: é que o amor acabou. É que não tem mais. Porque simplesmente isso era uma relação consumista. E nossos relacionamentos muitas vezes estão envoltos a uma relação de consumo. Eu amo, entre aspas, obviamente, enquanto aquelas pessoas têm algum benefício, trazem alguma coisa de bom para mim. Mas, meus irmãos, se a cruz de Cristo é o grande paradigma do amor, e as crianças sabem disso,
As crianças sabem disso. Nós não temos condição de achar que existe um outro critério para o amor. Será que Cristo na cruz é menos importante do que o candidato que você votou nas eleições de 2018? Será que Cristo na cruz é menos importante do que o time de futebol que você torce? Será que Cristo na cruz é menos importante do que a toalha molhada na cama ou a bagunça do armário? Será que Cristo na cruz é menos importante do que palavras tolas que foram ditas em um momento de ira e de pecado, o qual você agora diz, eu não posso perdoar? Como? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8 ao 13, termina esse belíssimo texto, conclui a respeito da perenidade do amor. Qual é a data de validade do amor? Até onde ele vai? O versículo 8 já nos diz: o amor jamais acaba. Não há como falarmos de amor que tem prazo de validade. Não há como falarmos de amor que tem critérios para continuar a subsistir. Não. O amor jamais acaba. E é por isso que ele é superior a todas essas manifestações espirituais que a igreja de Corinto acreditava. É por isso que ele é superior a esses dons espirituais, especialmente esses dons de fala que ele menciona aqui. Porque esses dons terão um fim. Havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Esses três aspectos aqui, ou esses três dons que ele menciona aqui, dons espirituais, inclusive, eu me lembro de uma vez, estava conversando com uma pessoa que disse assim, olha aqui, ó, tá vendo? É por isso que ainda hoje tem línguas, porque, ó, havendo ciência não passará, e a gente vê que a ciência ainda existe. Veja, o texto não está falando sobre ciência dos cientistas, física, química, não tem absolutamente nada a ver com isso. Os três aspectos são três dons espirituais: o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de ensino, que aqui é chamado de dom de ciência. Os três terão fim, porque haverá um tempo em que nós não mais exerceremos dons espirituais para instrução, para edificação uns dos outros. Por quê? Porque hoje nós olhamos como por um espelho a Jesus Cristo. Um espelho daquela época, né? Um espelho bem turvo, que não é uma TV 4K não, irmãos. Era uma época em que os pixels estavam bem claros nos espelhos desse tempo. Nós olhamos para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo incompleto. Mas haverá um tempo em que não será mais incompleto. Será completo porque Ele mesmo ensinará a nós. Ele mesmo se fará presente diante de nós. Portanto, é nesse sentido que o texto aponta para o futuro. Aponta para um tempo escatológico, quando o Senhor Jesus Cristo voltar cumprindo a sua palavra, que viria novamente, onde não mais haverá profecias, onde não mais haverá línguas, onde não mais haverá ensino de ciência, de conhecimento, porque a maturidade do nosso conhecimento chegará finalmente ao seu ápice,
que é quando, deixando as coisas de menino, tornaremos-nos como igreja madura, porque agora não o veremos como espelho, mas como somos conhecidos. Esse é o grande ponto do apóstolo Paulo. E assim ele termina, versículo 12, numa série de agora então. Versículo 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, ou então, veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Haverá um tempo em que não precisaremos mais manifestar fé e esperança. Porque fé é algo que nós recebemos da parte de Deus, a fim de que possamos direcionarmos para cima, no alcance do próprio Senhor, estabelecendo o nosso ponto de significado. E esperança é aquilo que nós absorvemos da palavra de Deus, a fim de que tenhamos consolo, que tenhamos um caminho, aquilo que nos move. Qual é a sua esperança? Mas haverá um tempo em que não precisaremos mais disso, porque Ele mesmo estará conosco. Mas ainda assim, perceba, haverá amor. O grande argumento do apóstolo Paulo não é a questão da cessação dos dons espirituais, e nós nem deveríamos gastar tempo com esse texto falando sobre isso, porque o texto não tem essa intenção. O argumento do apóstolo Paulo é: tudo nessa vida vai passar. Tudo. Inclusive, essas próprias estruturas que nós temos e que são dadas por Deus, os dons espirituais. Mas o amor não. Nós vamos amar hoje como vamos amar no porvir. E a grande exortação dele é: se você hoje não ama, não espere que você amará no porvir. Porque o momento para amar é agora. É agora. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus Cristo como esse grande exemplo de amor, como esse grande exemplo de amor sacrificial, em que o Deus Pai, enviando o seu Filho Jesus para entregar-se em favor de pessoas que não tinham nada para lhe oferecer, nada, seus inimigos. Quem somos nós sem Cristo? E que lindo ver a criança dizendo: nós não existiríamos. É isso. Entenda a nossa pequenez. É por causa do amor dele que nós existimos. Respire comigo aqui, ó. É amor. É amor. Porque se não houvesse amor da parte de Deus, você não poderia encher os seus pulmões. Mas porque Ele amou, nós podemos amar. E a pergunta que vem a nós a partir do amor que Ele já manifestou é: se Ele nos amou assim, por que você acha que tem o direito de dizer que não ama como Ele nos amou? Porque você acha que tem o direito de selecionar aqueles que você vai amar e os outros a quem você vai deixar na sua lista negra, na sua lista de morte, inimigos? Não. Porque o amor é a força que movimenta a igreja. De modo que nós não podemos ser igreja presbiteriana de Casa Caiada. Não existe igreja presbiteriana de Casa Caiada se não houver amor nessa igreja. Se não houver manifestação de amor nessa igreja. Não adianta
ter pregadores aqui, os pastores se esmerarem no estudo da palavra. Está aqui Gustavo, Daniel, Rodrigo. Não adianta nada se não houver amor. Não adianta nada. Nós temos aqui um grupo musical, uma banda que execute belíssimos hinos. Se não houver amor, de nada adianta. Não adianta nós estamos aqui reunidos, sentados, confortavelmente, iluminados aqui por uma iluminação recentemente adquirida. Não adianta nada se nós não manifestarmos amor uns pelos outros. Amor. Eu não posso amar por você. Perceba bem. Isso é alguma coisa que precisamos aprender juntos. E manifestarmos esse amor agora, como Ele nos chamou para manifestar. O Senhor Jesus Cristo já manifestou o amor. Ele já deu-nos esse amor. E você, o que pretende fazer com isso? Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, por essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Cuida dos nossos corações, Senhor, tão egoístas, tão voltados para nós mesmos, tão cheios de si, Senhor, que rivalizam com o amor maravilhoso que o Senhor mesmo nos deu por meio de Jesus Cristo. Mas nessa noite, Senhor, rogamos que o Senhor quebre nossos corações, quebranta-nos, ó Deus. Se há irmãos aqui que estão em inimizade uns com os outros nessa igreja, se há irmãos aqui que estão com seus corações fechados diante de alguma coisa que aconteceu, Senhor, eu rogo pelo Teu Santo Espírito que quebre os corações. Se há, Senhor, casais que estão em disputa, em problemas terríveis, a ponto de já estar pensando no divórcio, Senhor, eu rogo a Ti, pelo Teu amor que constrange. Se há, Senhor, pessoas aqui que estão em inimizade com pessoas fora daqui da igreja, que estão em inimizade em situações que não representavam a verdade, quebranta, Pai, quebranta. Que possamos manifestar o Teu amor como igreja, num ambiente, Senhor, de fato, que manifesta, que revela esse amor glorioso. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.